Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem O Arrebatamento e também Cristo, o Mistério de Deus Revelado, falando do lugar onde a igreja está congregada nesta hora. Nós sabemos que a mensagem do profeta, veja, é a grande profecia prometida para essa hora, de Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10, 7. Mas há uma grande profecia no livro de Efésios e que é muito importante que a gente compreenda ela para que possamos estar seguros de que estamos realmente congregando no lugar certo. Veja, há muitas pessoas iludidas hoje, há muitas mulheres carregadas de pecados sendo conquistadas por espíritos sedutores para seguirem homens em vez de estarem congregando em Cristo, realmente é onde é a promessa para esta hora. Veja Efésios capítulo 1, a partir do versículo 7, falando a respeito da redenção. A única que pode ser redimível ou redimida é a verdadeira igreja, a eleita. Ela é a única que conta no arrebatamento. E ela tem dentro dela os genes, a genética do próprio Deus. Veja, assim como Deus, ele é a palavra, veja, e em sua genética está manifestar e cumprir a palavra. Foi para isso que Jesus foi expresso. Ele foi expresso ou expressado para que ele pudesse viver pelas leis e pela palavra que estava escrita a respeito dele. E da mesma forma a verdadeira igreja está vivendo e expressando as profecias que estão escritas a respeito dessa noiva eleita. Então diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora veja o verso 9 e 10, quão maravilhosos eles são. Descobrindo-nos, então veja, tirando o véu, descobrindo-nos o mistério. Veja, tudo que diz respeito à verdadeira palavra, ela está escondida dos sábios e entendidos, porém a profecia, a promessa, é que ela seria revelada aos seus pequeninos. E sobre esta pedra, a verdadeira igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra a verdadeira igreja. Ou seja, ela jamais será destruída, ela não pode ser apagada, não pode ser anulada, não pode ser descartada. De acordo com o Salmo número 1, cujas folhas não caem. Essa é a profecia. Veja, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então Deus tem um plano, Deus é soberano, Deus tem um propósito, Deus tem tudo calculado e planejado. E ele segue o seu plano. Veja, segundo o seu beneplácito, é prazer, ele tem orgulho, ele tem alegria, ele tem metas, ele tem propósitos e ele tem prazer em cumprir esse plano. Veja, que propusera em si mesmo. Ele não tinha ninguém para se aconselhar, ele não pediu opinião para quem quer que seja, isso tudo estava dentro dele. É o que a gente chama de atributos. Veja, de tornar a congregar, então o assunto é congregar. Onde é que a verdadeira igreja seria congregada? Veja, congregar em Cristo. Veja, Cristo, o ungido. Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho de Deus vivo, ou seja, Emanuel, Deus conosco, a palavra manifestada. Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então temos o anjo forte de Apocalipse 10 descendo. Veja, ele põe um pé no mar e outro na terra, levanta a mão e clama. Está consumado, terminou o tempo. Veja, por isso houve uma voz: sai dela, povo meu. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Veja, tantas que estão nos céus, veja, o Espírito Santo, como as que estão na terra. A igreja, o corpo, a cabeça, teria que acoplar. Por isso disse Paulo em Efésios 5. Veja, os dois não são mais dois, são uma só carne, marido e mulher. Veja, Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, essa palavra feita carne, manifestada, é ali que a igreja se reuniria, ao redor da palavra. Veja, nele digo, em quem também fomos feita herança. Veja, havendo sido predestinados. Então a verdadeira igreja ela já vem predestinada, eleita para essa posição. A herança é vida eterna. Veja, conforme o propósito daquele que faz, olha a feitura,
o oleiro, um barro na sua mão. Veja, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus tem uma vontade própria, um plano próprio estabelecido, e ele executa isso, e não há quem possa parar o plano de Deus. Então, nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que o mesmo Senhor descerá do céu e ele faria 3 coisas. E a primeira coisa é muito importante para nós agora, hoje, nesse momento, nessa conversa, que é o alarido. Veja, aquela voz, veja, uma voz, a voz de trombeta, a voz de aclamação, de acordo com Zacarias, clamando graça, graça a ela, a igreja, tirando ela dos credos, das denominações e chamando-a para fora. Vamos lembrar o que disse o profeta: Israel era o povo de Deus lá no Egito, mas quando foram chamados para fora, foram chamados de igreja. Então, quem são esses que estão sendo convocados para o arrebatamento? Os chamados para fora do sistema, para fora da dominação, para fora da Babilônia, para fora da escravidão, através de organizações feitas por homens. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Veja, não sai dela, igreja minha. Não diz isso lá. Diz, sai dela, povo meu. Então, nós éramos povo dentro do sistema organizado, no mundo. Então, somos chamados para fora, para subir, para o arrebatamento, a noiva. Então, somos a igreja agora. Então, na mensagem do arrebatamento, tomando esse aspecto, do parágrafo 80, diz assim o profeta: e então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, igreja, como se vai apagar isso? É a revelação da manifestação da palavra, a manifestação da palavra feita verdade. Então, quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como já temos aprendido. Veja, o caminho tem 7 degraus, 7 eras da igreja, de Paulo até o mensageiro do entardecer, subindo até a era da noiva. Então, veja, o caminho. A verdade tem 7 vozes, 7 mensageiros, 7 lâmpadas. A vida, 7 virtudes, começando com fé, chegando até a pedra de coroa, que é o amor divino. Esta é a verdade. Porque só há uma verdade. Jesus é a verdade. Satanás é a mentira. Então, a verdade feita carne, manifestada, provada. Veja, essa é a razão pela qual Jesus foi feito carne. Ele veio para manifestar a palavra, viver segundo as leis da palavra e viver pela palavra. Da mesma forma é a noiva. A noiva está vivendo a palavra para o seu dia, vivendo das leis para este dia. Esta é a grande manifestação. Vejam. E nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Veja, Deus manifestado. Agora, o arrebatamento, esse arrebatamento acerca da qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento? A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia que é tirada, a igreja. Veja, a própria palavra igreja significa chamada a sair. Veja, como Moisés chamou uma nação de uma nação, veja, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja de uma igreja, membros de toda denominação, compondo uma noiva, a árvore noiva, a noiva saindo, chamada, e essa é a árvore noiva, a noiva saindo, veja, a noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento, isso somente, nada além da noiva, os eleitos conhecidos de antemão, por Deus, o princípio, os genes espirituais do Pai, veja, semente. Daí vem a palavra genealogia, que vem da palavra Gênesis. Veja, a igreja possui o DNA de Deus. Ela não será enganada. Por isso ela se manterá pura com a palavra, de acordo com a Bíblia. Ela aparece em Apocalipse 9, onde diz, já a sua igreja se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, que são as justiças dos santos.
e ela aparece montada em cavalo branco, cavalos brancos. Veja, por quê? Pura, inadulterável, não misturou, não fermentou. Ela fez festa com asmo puro da palavra de Deus, sem credo, sem dogmas, sem adições, sem ideias próprias. Por isso prega o profeta uma mensagem muito importante intitulada Cristo, o mistério de Deus revelado. Essa mensagem é muito importante para nós entendermos Efésios 1:10. Cristo, o mistério de Deus revelado. Tudo que Deus foi em Cristo, tudo que foi Deus manifestou em Cristo. Então, quando Jesus estava na terra, a verdadeira igreja orbitou ao redor dele, congregou ao redor dele. E esse mesmo Jesus tem se manifestado aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, o mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que veio a nós. Veja, logo em seguida, Sodoma queimada. O mesmo anjo que veio a Maria. A palavra do anjo era a palavra de Deus para se manifestar na Virgem. Veja, e ele cumpriu cada promessa para aquele dia. Veja, Maria creu na palavra e cada promessa foi cumprida. A verdadeira igreja, igreja eleita, predestinada, ela crê na mensagem da hora e Deus cumprirá cada verdade estabelecida para esse dia. O Espírito de Deus trará a verdade à sua manifestação. Então o profeta prega essa mensagem muito importante. Veja, Cristo, mistério de Deus revelado. Isso é uma grande coisa e a gente deve tomar conta desta grande verdade para ver o que isso significa para nós hoje. Veja, parágrafo 233. Olhe, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo, olha que coisa tremenda, Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer. O que ele quis dizer é Cristo em mim. Veja, Cristo em mim o faz o centro da revelação. É ali onde a verdadeira igreja está se juntando. Ao redor do corpo, palavra do Filho do Homem. A palavra revelada, manifestada nos dias da vida do Filho do Homem. Não era William Branham, ele era um vaso. O véu de carne, mas ao redor dele estava a palavra feita carne e a verdadeira igreja está congregada em Cristo, o ungido. Veja, o que é o novo nascimento então? Veja, você dirá, bem, irmão Breno, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. Deus rasga o véu e te mostra onde é que a palavra está encarnada. Por isso Jesus disse, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo. Veja, não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, isso aí é denominação, veja. Você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras, porém Cristo, a Bíblia, e ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. É aí que nós estamos, ao redor dessa palavra manifestada. O que é isto? É Cristo sendo revelado e ele é a palavra. Veja, e quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Vimos Deus manifestado em seu profeta. Veja, esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo, foi expressar a si mesmo, para tomar as suas leis, as suas próprias leis, e viver de acordo com as suas leis. Veja, e ele cumpriu. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus. Vê? Ela tem o DNA de Deus. Veja, e não a trocará como fez Eva por concepções intelectuais do homem. Nunca. Essa é a ideia de Cristo e essa é a ideia de Deus. E o novo nascimento revela isso. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.